Olha, quando a gente pensa em Moisés, o nome já traz à mente, né? Libertação, leis divinas, uma liderança que parecia inabalável. Pensa bem, foi o homem que peitou Faraó, que abriu o Mar Vermelho, que recebeu os 10 mandamentos. A missão da vida dele era basicamente uma: levar seu povo para a Terra Prometida. E mesmo assim, bem no finalzinho, no clímax da jornada, a porta se fechou para ele. E essa é uma das contradições mais profundas e, vamos dizer, intrigantes da narrativa bíblica. Depois de uma vida inteira de dedicação, por que justo o prêmio final foi negado? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar para um momento bem crítico lá no deserto. Um momento de sede, de muita frustração e de um erro que foi fatal. O palco desse nosso drama se passa num lugar chamado Cádiz, já perto do fim daquela longa jornada de 40 anos. Dá para imaginar que a tensão estava lá no alto. 40 anos. Tenta imaginar o cansaço, a exaustão. Uma geração inteira nasceu e morreu no deserto. E agora, de novo, a mesma história. Faltava água. O povo, esgotado e já meio sem esperança, se volta contra os líderes, Moisés e Arão, com uma fúria que já era bem conhecida. A acusação deles é dura, é cortante. Eles questionam a jornada inteira. Sabe, esquecem os milagres, o livramento. Para eles, o deserto virou uma armadilha e o responsável era Moisés. A pressão em cima do líder era, assim, gigantesca. No meio dessa crise toda, Moisés e Arão vão buscar a orientação de Deus. E a instrução divina é super clara, específica e o ponto crucial aqui era verbal. Não era sobre usar a força, era sobre ter fé. Uma simples palavra. Era só isso que precisava. Ok, então vamos mergulhar nisso, porque o que acontece em seguida é um momento que mudou o destino de Moisés para sempre. E não foi só um ato isolado, foi tipo uma cascata de falhas. E aqui a gente vê a explosão. Moisés, aquele homem descrito como o mais manso da terra, simplesmente perde a paciência. As palavras dele vêm carregadas de raiva. E reparem no pronome que ele usa, que está até destacado. Tiraremos nós a água. Parece sutil, mas ele e Arão parecem estar pegando crédito pelo milagre que ia acontecer. Então, vamos analisar com calma. O erro dele se desdobra em 3 camadas. Primeiro, a ira em público, uma perda total de compostura de um líder que devia representar a paciência de Deus. Segundo, a desobediência direta. Deus disse fale, mas ele foi lá e feriu a rocha com a vara, não uma, mas 2 vezes. E por fim, a arrogância, ao se colocar no lugar de Deus como provedor daquele milagre. A sentença divina vem na hora, e é muito severa. Já que eles não confiaram e não honraram a santidade de Deus na frente de todo mundo, nem Moisés nem Arão iriam levar o povo para dentro da terra prometida. A punição parece até desproporcional para o momento de raiva, né? E é isso que nos faz perguntar, o que realmente estava em jogo aqui? Para entender a profundidade desse veredito, a gente precisa ir além do que aconteceu na superfície e explorar todo o simbolismo teológico que muitos estudiosos enxergam nesses eventos. Pois é, a resposta, segundo muitas interpretações, é que esse ato não foi um simples erro. Foi a quebra de um padrão profético muito profundo. As ações de Moisés tinham um significado que ecoava por toda a história da salvação. Agora, olha só que fascinante essa comparação, que vem de uma interpretação cristã. Ela conecta as 2 vezes que a água saiu de uma rocha. Lá na primeira vez, em Êxodo, Deus mandou Moisés ferir a rocha, o que simbolizaria o sacrifício único de Cristo. Mas aqui, na segunda vez, a ordem era para falar com a rocha, simbolizando que, uma vez que o sacrifício foi feito, a bênção flui pela oração, pela fé. Ao ferir a rocha de novo, Moisés, sem saber, acabou distorcendo essa imagem teológica tão importante. A tradição judaica também debateu isso intensamente, sabe? Tentando entender qual foi exatamente o pecado. O grande comentarista Rashi, por exemplo, ele foi direto ao ponto. O problema foi a desobediência. Simples assim. A ordem era falar, não ferir. Já Maimônides, ele argumentou que a falha principal foi a explosão de raiva em público, que não refletia o caráter de Deus. E aí vem Narmanides e aponta para a arrogância naquela frase, tiraremos nós a água, sugerindo uma falha de fé ao não dar o milagre unicamente para Deus. Mas calma, ainda existe outra camada de interpretação, uma que vai além de um erro momentâneo, e que enxerga o destino de Moisés não como uma punição, mas como o cumprimento do seu papel de líder supremo. Segundo uma tradição do Midrash, o destino de Moisés, na verdade, foi selado 40 anos antes, naquele incidente dos espiões. Naquela ocasião, o povo não teve fé, e Deus decretou que aquela geração não entraria na Terra Prometida.
E como Moisés era o líder daquela geração, o destino dele estava ligado ao deles. O incidente nas águas foi só o gatilho, a gota d'água, para cumprir um decreto que já existia. E essa parábola ilustra essa ideia de um jeito brilhante. Um pastor de verdade não abandona o seu rebanho. Moisés era o pastor daquela geração que saiu do Egito. Ele guiou, protegeu e intercedeu por eles. Ele não podia entrar na terra prometida e deixar seu povo para trás. O destino do líder é o destino do seu povo. E ainda tem uma visão mística. Segundo essa tradição, tudo que Moisés fez tinha um caráter permanente, eterno. Se ele tivesse construído o templo, ele seria indestrutível. Se ele tivesse levado o povo para dentro da terra, nunca teria acontecido o exílio. De uma forma meio paradoxal, a morte dele fora da terra permitiu a continuidade da história, com seus altos e baixos, exílios e retornos. Tudo parte do plano divino. E assim, a gente chega na cena final, que é muito comovente. Lá no topo do Monte Nebo, Deus dá a Moisés uma visão panorâmica de toda a terra prometida. Ele vê o fruto de uma vida inteira de trabalho, o cumprimento da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Ele vê com os próprios olhos, mas os pés dele nunca pisariam lá. No fim das contas, a história nos deixa com essa pergunta profunda. A exclusão de Moisés foi o resultado de um momento de fraqueza humana? Um símbolo teológico que foi quebrado? Ou foi o ato final de solidariedade de um pastor que se recusou a se separar do seu rebanho, compartilhando o destino deles até o fim? A resposta talvez esteja em todas essas camadas juntas, o que torna a história de Moisés ainda mais trágica e, ao mesmo tempo, profundamente heróica.